eu vi ali que na tramitação no Supremo vocês ingressaram com um pedido para ter participação, né, para poder ter manifestação na ação que trata sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Qual é a avaliação, a posição da associação? Por que vocês defendem, né? Pelo que eu li, vocês defendem o artigo 19, porque o que vocês consideram que tornar ele inconstitucional afeta? Então, a Abrage é amicus curiae nesse caso, né, do Marco Civil da Internet, a respeito do artigo 19. Amicus curiae é amigo da corte, que está lá para contribuir com o julgamento, trazendo a perspectiva do que é o mandato da Abrage, que é a proteção dos jornalistas e da liberdade de imprensa. A Abrage tem, ao longo dos anos, acompanhado muito de perto a questão dos pedidos de retirada de conteúdo online, especialmente conteúdos de interesse público produzidos por jornalistas, e tem acompanhado com preocupação a quantidade desses pedidos judiciais, né, de retirada de conteúdo, que muitas vezes são concedidas, inclusive, pelos tribunais, né, que seguindo um pouco o regime que a gente tem hoje no Marco Civil da Internet. Então, a princípio, o que moveu a Abrage a ingressar e poder contribuir com esse julgamento é para trazer essa perspectiva da preocupação de que uma mudança de regime pudesse, que fosse para a total inconstitucionalidade do artigo, levasse ainda mais à censura desses conteúdos na internet. Isso porque, sem ter esse filtro do controle judicial, as próprias plataformas precisariam tomar essa decisão, né, e a partir disso controlar diretamente o discurso do agente. Então, a princípio, a nossa preocupação que levou à intervenção no caso esteve relacionada com essa questão do jornalismo e da retirada dos conteúdos. O que a gente tem discutido, e inclusive vai trazer no julgamento que se inicia agora, é uma preocupação com talvez um caminho intermediário, né, levando em consideração a Constituição, o que ela traz, né, de proteção dos direitos humanos, da proteção da própria democracia, para construir um caminho que seja intermediário no sentido de fornecer mais proteção aos usuários que são vítimas, por exemplo, de violência, ou às próprias instituições democráticas que são alvo de ataques nessas plataformas, mas sem recair numa regra que traga mais risco para os usuários e para a liberdade de expressão e de imprensa de uma forma geral. E qual seria esse caminho do meio, Letícia? Porque a gente até conversou com um jurista, ele falando assim que as plataformas se apresentaram durante muito tempo como se elas fossem uma rede de telefonia, né? Então o argumento é de que o que eu falo no telefone com alguém, se eu disser que eu vou matar alguém por telefone, ninguém vai saber dessa conversa e eu não vou ser responsabilizado. O fato está aí bem exposto para quem quiser ver, e nós como jornalistas também, se eu publicar algo que for um atentado contra o Estado Democrático, eu vou ser responsabilizada e a minha empresa também. Então qual seria esse caminho do meio? Porque me parece hoje, as plataformas têm o argumento de que elas tiraram muita coisa. Mas em 2022, por exemplo, a gente que acompanhou a eleição, teve fazendo cobertura de campanha, a gente presenciou que eles não tinham, o discurso de ódio foi muito disseminado, né? E acabou tendo o 8 de janeiro de 23. Então, qual seria esse caminho do meio para ter essa proteção à nossa liberdade jornalística e, ao mesmo tempo, não ter as pessoas livres para cometer crimes que parecem, não, é só é o virtual, mas que chega ao real, Letícia? Eu acho que tem porque as plataformas já não são esse serviço de telefonia ou de correios, né, que a empresa não tem controle nenhum sobre o conteúdo que inclusive a própria arquitetura e o modelo de negócios que tem nas plataformas se beneficia, né, da produção de conteúdo, né, e dessa moderação desse conteúdo. Então, acho que a gente já fala hoje de um ambiente diferente, né, da participação e do poder das plataformas sobre esse conteúdo. Esse caminho do meio seria algo no sentido de estabelecer talvez mais exceções do que uma nova regra, né? Uma exceção a partir dessas preocupações válidas que a gente tem enxergado. Inclusive, exceções a partir, por exemplo, da disseminação da violência que atinge, inclusive, jornalistas nas redes sociais, né? Então, a gente vê uma dificuldade que a gente tem em relação às plataformas
com o combate à desinformação, com o combate ao discurso de ódio, com o combate à violência contra jornalistas, né? Inclusive a violência digital que se dissemina de uma forma muito rápida nas plataformas e que a gente tem muita dificuldade de fazer cessar esses ataques enquanto eles ainda estão ali efervescentes, né? Que a gente sabe que é ali que se produz o dano. Então, o caminho que a gente tem pensado é mais no sentido da técnica judicial da interpretação conforme, que significaria manter a regra da responsabilização apenas a partir da notificação judicial, mas com algumas exceções que sejam de responsabilização subjetiva, a partir de casos mais concretos que a gente possa delimitar, seja a partir das ameaças à democracia, seja a partir da disseminação de injúria racial, de crimes contra... de disseminação de violência, questões mais concretas e que são de preocupação maior da sociedade e que encontram na Constituição, né, uma proteção especial, né, mas tudo isso sem restringir o ambiente das redes sociais. E eu acho que existe, inclusive, uma preocupação com esse julgamento do Supremo para que ele consiga realmente delimitar, dentre as plataformas que vão ser alvo dessa nova regra, né, que tudo se encaminha para ser desenhada uma nova regra, mas que sejam realmente essas grandes plataformas que fazem esse tipo de moderação de conteúdo, porque muitas coisas podem ser abarcadas na definição de como está hoje do Marco Civil da Internet, né, de provedores de aplicação, que pode, inclusive, afetar serviços que não têm nada a ver com esse tipo de disseminação de informação que a gente está tratando especificamente. Que serviços, assim, tu citaria daí? Tu diz, assim, algumas plataformas menores ou alguns... poderia ser até os blogs mantidos por jornalistas independentes? Vocês têm esse temor, assim? Qual é a avaliação que vocês fazem? Eu acho que realmente a preocupação central são com essas plataformas grandes, que têm grande massa de informação circulando e onde realmente ali se mobiliza, né, a opinião pública, se constrói essa informação e que realmente isso não afete de maneira direta ou desproporcionadamente, né, pequenos blogs ou inclusive aplicações que não são de plataforma de conteúdo, mas que se encaixa ali na definição mais técnica, né, de que está civil. Esse caminho... Eu me arrisco a trazer a definição técnica disso, mas só uma preocupação que a gente tem. Esse caminho do meio que você fala, então, o que vocês estão sugerindo é que o Supremo define para as exceções, dizendo... conteúdo, se eu postar algo na minha rede social dizendo que tem que ter uma intervenção militar, que a plataforma não precisaria ficar esperando a decisão judicial para retirar. Eu estou dando aqui um exemplo. Que ela pode e aí isso teria que estar claro, então, nessa nova regra que o Supremo poderá definir como um caminho do meio para não invalidar totalmente o artigo 19, mas tendo essas especificações de quando não precisaria a decisão judicial. É isso que vocês estão pretendendo ou eu entendi errado? Não, é isso, a gente está defendendo nesse sentido, né, que não se vá para um caminho de total inconstitucionalidade por conta dos riscos que isso traz, mas que seja construída uma interpretação a partir dessas exceções e especialmente não contra a atividade individual, né, mas contra esse tipo de prática massiva nas redes sociais que a gente consegue muito bem identificar, né, quando eventualmente uma publicação isolada, que não tem grande alcance e tudo mais, e quando se configuram campanhas sistemáticas e massivas nas redes sociais para disseminação do ódio, do ataque às instituições democráticas, né, da disseminação de violência. Então, acho que o caminho é menos pelo controle da ação individual, né, do usuário, mas de construir mecanismos de transparência e de responsabilização das plataformas a partir desses casos que a gente já tem concretos, né, mapeados e entendidos como campanhas massivas, né, que se usa inclusive da estrutura das redes para disseminar esse tipo de conteúdo danoso. Né? E o 8 de janeiro poderia ser um exemplo, na opinião de vocês? Sim. O mesmo caso, de repente, do que aconteceu com o Pablo Marçal aqui em São Paulo, que a gente viu que vinha uma decisão da justiça, a justiça, e ele criava um outro perfil porque a plataforma não regulou, né? Então ele criou um outro perfil, continuava chamando o Boulos de cheirador de cocaína e a gente seguia com o problema. Quer dizer, apesar de uma decisão da justiça,
hoje não havia forma de banimento daquela ação ilegal, né? O que a gente, a partir da experiência da Abrage, inclusive, tem identificado, né, e nos preocupado muito. A gente fez um monitoramento de ataques digitais contra jornalistas, que deve ser, foi divulgado semanalmente ao longo das eleições, de que realmente são práticas distintas, né? Uma mensagem que o jornalista recebe de ofensa nas suas redes sociais, né? Individualizada e pontual, e uma campanha realmente que se inicia muitas vezes a partir desses usuários que são propagadores né, que conseguem mobilizar ali uma rede de outros atores e se cria uma rede para atacar e perseguir jornalistas, por exemplo, nas redes sociais. Existem essa possibilidade, né, nas redes sociais de configurar essa dinâmica, e a nossa preocupação é especialmente com esse tipo de prática.